Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimento. Bom dia à nossa audiência do Maranhão, São Luís e região, que está vendo a gente aí pela TV UFMA. Um grande abraço para vocês aí. Hoje a gente tem bastante assunto aí para tratar, porque os mercados acordaram azedos hoje. Tivemos dados interessantes da China, inclusive, sendo divulgados, mas não foi o suficiente aí, porque as tensões no Oriente Médio e algumas falas que o Powell teve ontem azedaram de vez o mercado. Tá tudo caindo, tá tudo explodindo aí, câmbio explodindo pelo mundo. A gente vai falar um pouco aí sobre isso. Vamos falar também da inflação por renda, aquele estudo que a gente sempre traz aí todo dia, todo mês, quer dizer, perdão, falando aí para qual faixa que foi mais pesada a inflação no mês, mesmo com a inflação sendo sido baixa. A gente vê aí algumas situações aí diferentes do que a gente estava vendo, com a inflação ainda sendo um pouco mais pesada para as pessoas com menor renda. Vamos falar do IGP-10 também que saiu, então a gente tem mais um dado inflacionário para a gente começar a tentar tratar agora, nesse momento aí, a gente já começar a fazer o aquecimento para o que pode vir aí para o próximo mês. Então, bem importante esse dado aí, dado de abril já. E também vamos falar da LDO, vamos falar aí de toda essa questão fiscal aí, que também está azedando um pouquinho o mercado, mas obviamente, né, não tem o peso tão grande quanto você tem aí dos fatores externos aí para a gente tratar do mercado, né? Mas já vamos então começar hoje, não tem agenda, infelizmente a Débora tá doente, então uma boa recuperação para a Débora aí, espero que fique tudo bem com ela, então. Mas a gente hoje não tem agenda, porque é a Débora que faz a agenda, a Débora que faz lá tudo no broadcast agenda, mas a gente já vai partir direto agora aí pro nosso giro aí de mercado, porque tem muita coisa para a gente tratar hoje, né? A notícia que a gente fala aqui todo dia para vocês observarem, né? Nosso site, que está falando justamente aí dessa queda aí generalizada nos mercados mundiais, né? Mesmo com os dados bons da economia chinesa vindo, a gente tem então que as tensões no Oriente Médio e as falas do Powell foram cruciais aí para você ter então uma queda aí generalizada em todos os mercados. O que está acontecendo? Ontem a China divulgou alguns dados sobre PIB e evolução da indústria, e foram dados bem positivos. A China cresceu no primeiro trimestre 5,3% aí no acumulado lá no ano. A previsão era de crescimento ficasse em 4,6%, então foi bem acima das expectativas. Então tudo levava a crer que a gente tivesse um grande dia aí na Ásia, principalmente nos mercados chineses, e talvez alguns reflexos negativos em alguns mercados mais ligados às bolsas ocidentais, como por exemplo o Nikkei 225 do Japão, né, ou o próprio KOSPI da Coreia do Sul, que acabam sendo mais sensíveis ao que está acontecendo nas bolsas de Nova York do que está acontecendo na China de fato. O grande problema é que você teve falas do Powell que jogaram um verdadeiro balde de água fria nos mercados e aumentou ainda mais aquelas incertezas que a gente vem falando aí durante essas últimas semanas, né? Que é o famoso dia da marmota. Todo dia, algum dirigente do Fed vai lá, fala, e o mercado fica incerto, começa aquela confusão no mercado, todo mundo vai procurar os títulos públicos dos Estados Unidos. E o que está acontecendo foi justamente isso, né? O Powell falando sobre a resiliência da inflação dos Estados Unidos, mais uma vez aí deixou crer que a próxima tentativa de mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, que estava sendo já bem discutível se ela ia acontecer em julho, agora ela só está prevista agora para talvez acontecer em setembro. Existe agora também a possibilidade de nem ela ocorrer esse ano, o que seria então um verdadeiro problema para os mercados mundiais, porque está reduzindo bastante o apetite pelo risco, né? Então está todo mundo muito avesso ao risco, todo mundo indo para os títulos públicos norte-americanos. As taxas de longo prazo dos títulos públicos norte-americanos estão cada vez maiores, e para ajudar, não tivesse nada mais aí para a gente falar, a gente tem ainda que a tensão entre Irã e Israel está deixando tudo muito incerto no radar, mesmo com essa tensão não afetando, por exemplo, o mercado de petróleo, né, porque parece que, pelo menos no curto prazo, não deve ter alguma retaliação
de Israel em relação ao contra-ataque do Irã, que aconteceu nesse fim de semana, ainda existe um grande temor aí sobre o que pode acontecer, né, devido até ao próprio histórico recente aí de Israel, de não querer seguir resoluções da ONU, de querer se impor à força mesmo aí dentro do seu território no Oriente Médio. Então, existe aí que uma preocupação aí, e você sabe que tensões globais acabam levando aí as pessoas para mercados mais seguros. E você tem então a tempestade perfeita, vamos dizer assim, né? Porque você tem, então, um mundo procurando segurança por causa das incertezas em relação ao conflito no Oriente Médio. As falas do Powell falando que, pelo menos, aí, no médio prazo, aí, pelo menos você vai ter mais 6 meses aí garantidos, quase 6 meses, é basicamente isso, né? Quase 6 meses garantidos aí de uma taxa de juros que deve se manter inalterada. Então, a aversão ao risco foi o limite. Isso aí está fazendo com que todo o dinheiro que estava nas bolsas de valores do mundo e estava em países emergentes, por exemplo, fossem lá para os Estados Unidos com a compra de títulos públicos norte-americanos. Então é isso que está acontecendo. E mesmo com os dados importantes que a China divulgou, a gente está tendo aí esse efeito. A gente tem aqui no gráfico, inclusive, para mostrar um dos exemplos do que está acontecendo, que é o Xangai Composto. Um dado aí que é bem importante, porque ele está refletindo justamente aí o sentimento que está acontecendo na China. A gente tem então que num dia que a China consegue divulgar dados de evolução em sua indústria, varejo, e um aumento do PIB acima do esperado, você tem então que mesmo assim o mercado chinês ele reagiu muito negativamente a esses aumentos de tensão. Você era para ser um dia de pelo menos uma alta até que expressiva do Xangai Composto, mas o que a gente viu aí é uma queda de 1,63% do Xangai Composto, mesmo após essa divulgação. Ou seja, pouco importou aí a divulgação de um dado muito favorável à China, pouco importou mesmo. O que acabou fazendo, o que acabou sendo então de fato aí mais relevante foi justamente essas sinalizações, essas divulgações aí das falas do Powell que colocaram cada vez mais em xeque uma mudança na taxa de juros no curto prazo e as tensões entre Irã e Israel, que ninguém sabe o que pode acontecer, todo mundo está esperando aí que pode acontecer algum certo problema. Então, esse aí é o cenário global aí que a gente vai acordar de manhã e, óbvio, a gente vai passar pela abertura, a gente vai ver como que está o caos também, o dólar aqui disparando, a bolsa caindo muito. Você tem aí que todos os países, a gente vai ver o DXY, né, que vai medir o dólar perante seus pares, também está aumentando, então é um efeito global que está acontecendo aí. Tudo por causa dessa elevação das tensões aí entre Israel e Irã e também com as falas do Powell. Vamos agora para o Brasil, porque foi divulgado finalmente o relatório Focus. O relatório Focus aí que mostra como que o mercado está acreditando que vai ser a economia brasileira durante esse ano. A gente teve que até agora, o relatório Focus ele estava muito bem comportado. Ele não estava com nenhum relatório assim muito bombástico, assim, mudanças geralmente bem marginais. Só que esse fim de semana o mercado deve ter ido para rave. Ele foi assim, ele teve assim realmente aí, ele ficou bem animado aí, voltou e foi o primeiro relatório Focus que teve mudanças expressivas em todos os itens, inclusive, né? Então é o mercado aí pela primeira vez aí se mostrando aí mais reativo, perdão gente, se mostrando aí mais, mostrando aí mudanças bem mais significativas em relação às suas projeções, né? Vamos colocar na tela, inclusive, quais são essas projeções e o que cada uma delas está colocando aí para a gente. Eu vou tomar um gole de água, programa ao vivo é assim, né? Já que não tem a Débora para colocar a câmera na hora que eu preciso beber água, eu vou ter que fazer isso aí ao vivo, faz parte, gente. Mas então, vamos lá falar do que está acontecendo aí dentro desse relatório Focus. A gente teve então a divulgação do IPCA na última semana, que mostrou que a inflação está menos aquecida do que se imaginava. E, inclusive, uma queda agora, a partir de uma desaceleração, queda não é a palavra certa, na verdade é uma desaceleração da inflação de alimentos.
Então você teve aí uma queda bem considerável de 0,05 pontos percentuais. Você estava tendo uma previsão de que a IPCA fecharia o ano em 3,76, que já era um valor baixo dentro da meta esperada pelo regime de metas, só que agora o mercado reduziu ainda mais essa inflação esperada, agora para 3,71%. Lembrando que o centro da meta esse ano é 3% e o teto da meta é 4,25%. Então está dentro da meta esperada a inflação, e os bons resultados aí do IPCA de março garantiram aí que você tivesse aí uma melhora na projeção. Para ajudar ainda mais, a gente teve aí que as divulgações dos dados da última semana, principalmente o comércio, que surpreendeu bastante pela qualidade de vendas do comércio, itens de grande valor, né? Eletrodomésticos, itens de informática, móveis, veículos. Isso aí fez com que aumentasse ainda mais a projeção do PIB para esse ano, segundo o mercado, e ultrapassou inclusive a projeção que o próprio Banco Central tinha mostrado no seu relatório trimestral de inflação. Então agora o PIB, segundo o mercado, começa mais próximo daquilo que o IPEA e o Ministério da Fazenda estão prevendo, que é uma melhora de 2,2% do PIB, do que na direção que a gente tinha antes aí em relação ao PIB, que era justamente de 1,9%. A gente vai ter a divulgação amanhã do IBCBR mostrando qual que deve ser aí os dados aí, o termômetro do PIB do mês de fevereiro, né? Mas a gente está vendo aí que a economia está mais aquecida do que esperado nesse primeiro trimestre, então vai tendo uma evolução do PIB. Então, desse lado aí da conta, pelo menos, a gente tem aí que o mercado está animado, melhorou bastante a sua projeção e o cenário econômico para a economia brasileira. Só que do outro lado você tem a interferência internacional batendo forte aí e também fazendo umas mudanças aí, inclusive uma mudança na Selic que não acontecia desde meados do ano passado. Então, há muito tempo, há meses que não tem uma mudança aí na previsão da Selic, e você teve essa primeira mudança, né? Até já explico aí porque está em 9,13, né? Explico o que está acontecendo em relação a isso, né? Por que está esse valor quebrado, não 9,25, né? Isso daí é uma questão de média. Mas vamos começar pelo câmbio. A gente está vendo essa aceleração cambial bem considerável aí. A gente deve, inclusive, ter um aumento na projeção do câmbio agora na próxima divulgação do Focus, porque você não tem capturado ainda esses 2 dias aí de aumento considerável do câmbio, vindo dessas falas do Powell e também vindo dos aumentos das tensões aí entre Israel e o Irã, né? Então você deve ter inclusive um câmbio chegando a 5% aí nesse momento, R$5 aí na próxima divulgação, mas a gente teve esse aumento. E a Selic é o dado mais importante porque a gente está vendo aí que desde a semana passada as percepções de que a política monetária dos Estados Unidos vai demorar mais ainda para mudar. Ela é um piso importante. Antes tinha desculpa da inflação de serviço, a inflação de serviço se mostrou bem comportada, mas a gente também tem o problema aí da política de juros nos Estados Unidos. A gente não pode ter um gap muito grande, né? Se a gente tiver um gap a gente está em 5,25 hoje, a gente terminar o ano em 9,25, a gente vai ter uma diferença de 4 pontos percentuais entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. O Banco Central acredita que esse aí é um limite que você deve se persistir, né? Eu acredito que o limite poderia ser mais baixo, mas é importante porque a política norte-americana ela vai acabar servindo de piso do que a gente pode fazer, justamente porque não seria nada inteligente você colocar uma taxa de juros que fosse próxima à taxa de juros dos Estados Unidos, porque daí na hora que os agentes forem escolher aonde vão colocar seu capital especulativo inclusive, né? Mas eles iriam escolher onde você tem uma taxa de juros mais efetiva, uma taxa de juros mais segura, né? Então, entre 5% e 25% no mercado mais seguro do mundo e 9,25%, vamos dizer assim, 8,25%, que seria a minha projeção ideal, mas se ele colocasse em 8%, aí dificilmente você teria, então, que esse diferencial de juros correria o risco para isso. Então,
o mercado está começando a acreditar numa taxa de juros mais elevada aí, que não vai poder ter e vai realmente reduzir o ritmo de queda da Selic no final do mês. Por que 9,3 e não 9,25? Porque você não é um consenso ainda. Então, provavelmente, metade dos agentes, vamos dizer assim, obviamente não é assim, né? Mas para vocês entenderem, é como se metade dos agentes acreditasse que vai manter a taxa, que vai ainda ter Selic a 9% no final do ano, e outra metade acreditasse que vai ter em 9,25%. Então, você faz uma média, isso daí ficou em 9,13%. Por isso que você não ficou exatamente em 9,25%. Então, esse aí foi o cenário do mercado aí agora nessa semana. Agora a gente vai partir para o dado mais importante, eu acho que desse dia aí, pelo menos no caso do Brasil, que é a inflação por renda. Você teve aí que a inflação desacelerou bastante aí em todas as faixas de renda para março, só que ela voltou a ter aí, aliás, durante esse ano inteiro ela voltou a ter a pior das configurações possíveis, né? Ela voltou a ser mais pesada para as pessoas com menor renda do que para as pessoas com maior renda. Uma característica da inflação brasileira no ano passado, até porque o preço dos alimentos caiu muito ano passado, é justamente que a inflação ela foi melhor aí, ela foi menos danosa para as pessoas com menor renda e ela impactou mais as pessoas com maior renda. Esse ano, porque a inflação de alimentos voltou e deve persistir pelo menos ainda um pouco em abril, a gente tem essa situação toda, né? Então, a gente tem até o gráfico aí para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo e tudo que acabou ocorrendo aí nesse momento, né? A gente tem aí que, ó, o IPCA, ele teve então uma alta geral de 0,16% e ficou em 12 meses em 3,93% aí de alta nos últimos 12, no acumulado 12 meses. A gente vê aí que pelo menos as pessoas que têm renda muito baixa, elas tiveram um impacto maior do que o IPCA. Justamente porque mesmo em desaceleração, os alimentos ainda foram os piores problemas da inflação agora nesse mês. Então a gente tem que para pessoas com renda muito baixa o impacto foi de 0,22%, de renda baixa foi de 0,20%, de renda baixa média foi justamente igual ao do IPCA, que foi de 0,16%. Mas você vê como o impacto foi muito menor para pessoas com renda mais alta, principalmente quando a gente tem a renda alta, que o impacto foi quase nulo, foi só de 0,05%. A gente ainda tem essa escadinha positiva aí, ou seja, o impacto nos últimos 12 meses sendo menor para as pessoas com menor renda do que para as pessoas com maior renda, porque por causa de tudo isso que aconteceu aí no último ano, com a inflação de alimentos sendo menos danosa do que a inflação de combustíveis, por exemplo, aí, que foi um pouco mais pesada aí em 2023 que a de alimentos. Então, por isso, a gente ainda tem que a inflação, ela nos últimos 12 meses ainda foi menor, foi menos pesada para as pessoas com menor renda do que para as pessoas com maior renda. Então, para uma pessoa com renda muito baixa, o impacto inflacionário foi de 3,25 nos últimos 12 meses, menor do que, por exemplo, o índice oficial. Para as pessoas com renda baixa, a inflação, o impacto foi de 3,93%, foi 3,46%, ainda menor. Somente a partir da renda média que a gente tem uma inflação mais pesada do que a média do IPCA. E para pessoas com renda alta, o impacto foi muito maior, né? Foi de 4,77% aí no mês. Já que a gente está falando sobre inflação agora nesse momento, saiu hoje também os dados do IGP-10, que é o primeiro dado inflacionário que a gente tem em relação ao mês de abril. E você teve uma queda de 0,33%, mas de novo puxado pelo preços ao produtor. Esses preços ao produtor, eles acabam demorando um pouco para refletir aos preços ao consumidor. A gente ainda tem uma alta ao preço ao consumidor. Inclusive, a gente montou aqui um gráfico aqui para vocês verem aí qual que foi o impacto que a gente teve em relação à inflação aí nesse mês, o IGP-10 aí nesse mês aí de abril, né? A gente teve aí que o IGP-10 caiu 0,33, chegando em 3,81 de queda no acumulado em 12 meses. Mas muito puxado pelo IGPA, né? O IPA, né? Que é o índice de preços ao produtor amplo, que caiu 0,56%, principalmente nos custos de matéria-prima. Foi o principal item que puxou para baixo o IPA. E agora ele tem no acumulado em 12 meses uma queda de 6,4%. O IPC, que é o mais importante para a gente, ele acabou tendo uma alta de 0,21%. E ele teve ainda a inflação de alimentos sendo o principal problema aí do mês, desacelerando para ser comparado ao último IPC-10, o IGP-10, mas ainda com um impacto ainda positivo, o que deve fazer então com que a nossa inflação aí nesse momento ainda tenha, pelo menos se persistir isso, ainda tem algum certo peso da inflação aí
um certo peso da inflação de alimentos aí nesse mês de abril, coisa que já estava sendo previsto antes. Mas a inflação aí do IPC-10 ainda está em 3,3% acumulada em 12 meses. O INCC, que são os índices de preço da construção civil, subiram 0,33% nesse mês, e a gente tem uma alta, então, no acumulado em 3,32%. Então, a gente ainda tem aí que ficar atento em relação ao preço dos alimentos, porque ainda é um fator inflacionário relevante e provavelmente ainda vai ser o maior impacto que a gente vai ter na inflação aí de abril. Vamos ver, semana que vem a gente tem ainda dados importantes ainda para sair. O próximo dado vai ser o IPCA 15, que é aquele que médio do dia 15 ao dia 15, então também a gente vai ficar de olho em relação a isso. Para fechar o giro de notícias do Brasil, a gente tem aí que a LDO foi divulgada, né? A gente tratou um pouco da questão da meta ontem, né? Mas a gente tem aí que você vai ter que fazer algumas séries de revisões em gastos com benefício do INSS, algumas revisões de gastos, por exemplo, no Proagro. Então você vai ter ainda... Espera, deixa eu pegar uma água, gente. Você vai ter ainda alguns elementos aí que a gente falava aí agora há pouco, que é justamente esses elementos sobre como que o mercado, como que esse novo teto de gastos, o novo arcabouço fiscal, ainda mantém, né, grandes problemas de conflito orçamentário, né? A gente teve uma revisão da meta já para o próximo ano, justamente porque não ia conseguir chegar na meta esse ano, justamente porque você não vai ter toda aquela arrecadação esperada aí pelos novos tributos, você vai ter que aumentar gastos. Agora começou a entrar no radar aí o reajuste para os funcionários públicos dos institutos federais, das faculdades federais. É importante que eles tenham esse reajuste, inclusive, né? Isso aí vai gerar maior aumento de gastos para o Estado, então já teve essa revisão. A gente ainda tem esse conflito entre as pastas, então algumas pastas vão ter que ter queda no seu orçamento para conseguir fazer com que o arcabouço fiscal seja respeitado. Então a gente ainda tem todos esses problemas aí dentro do arcabouço, dentro da questão fiscal brasileira, por causa dessas novas regras que a gente está fazendo. E vamos finalizar agora então o programa, né? A gente tem 3 minutinhos para a gente falar rapidamente aí da nossa abertura de mercado, que tem coisa aí que aconteceu aí, que a gente está vendo aí que os mercados em Nova York, eles acordaram um pouquinho melhor agora, eles começaram a responder um pouquinho melhor agora, mas eles estavam ainda numa situação, eles estavam ainda numa queda bem considerável, agora eles estão conseguindo, perdão, gente, eles estão conseguindo ficar agora no 0 a 0. Isso aí reduziu, inclusive, um pouco da queda que a gente estava na Bovespa, que a gente acordou aí, logo que a gente começou o programa, a gente estava com uma queda de mais de 1% do Ibovespa, né? E a gente tem, por exemplo, os mercados de petróleo caindo, que ajuda a gente a perder um pouco aí de tração dentro do nosso Ibovespa, porque as ações da Petrobras estão caindo, e você tem uma alta saída de capitais indo para os títulos públicos norte-americanos. A gente consegue ver isso claramente quando a gente vê o dólar, né? O dólar subindo muito hoje, saindo de 5,18 para 5,27, uma alta de 1,56%, uma alta muito considerável. É muita saída de recursos que a gente tem, né? E olha que hoje é um dia aí que, pelo menos ontem, o DXY estava mostrando também um aumento muito grande, o dólar ganhando tração frente a seus pares, né? Hoje ele já está meio que no 0 a 0, mas quando você abriu o mercado, o que aconteceu foi que agora, quando os mercados se estabilizaram um pouquinho melhor aí na Nasdaq e no S&P 500 dos Estados Unidos, a gente teve aí uma melhora aí dessa situação, começou a ter uma menor especulação aí nos mercados e fazendo com que ocorresse um pouco dessa queda, dessa sangria aí, dessa desvalorização de todos os mercados perante ao dólar. Mas você vê aí que, por exemplo, o efeito já tinha sido dado aí nos mercados asiáticos, né? O Nikkei 225 com uma queda de quase 2%, o Xangai Composto uma queda de 1,64%, o dólar subindo ainda 1,55%. Então, a gente teve aí todos esses grandes problemas aí no mercado hoje aí, com essas falas do Powell, esse aumento da tensão aí, e a gente vai ter uma semana bem dura aí para o Ibovespa se tudo continuar assim, né? Isso muito mais ligado, novamente, explicando aos fatores externos do que aos fatores internos que a gente tem. Tá certo, gente? E a gente vai ter recado hoje para dar de novo aí do nosso querido Despertar Empreendedor, né?
que vai ocorrer entre os dias 14, 15 e 16 de julho. E a gente tem novidades, hein? Então a gente já teve um monte de atração muito legal sendo anunciada hoje. Ontem o próprio Fernando Haddad foi anunciado, Felipe Neto, Renato Freitas, e a gente tem aí mais 3 atrações aí que foram anunciados no dia de hoje, né? Vamos colocar na tela aí quem são esses 3 aí que a gente anunciou hoje. Ó, você vê aí, por exemplo, a Débora aí, a nossa querida colega aqui que não... que felizmente está doente e não participa hoje, mas ela vai estar no Empreendedor Mestre. O Traíra do William De Luca também vai participar. Ó, Chico Sá, Roberta Garcia, Caleron, Rodrigo Viana, Gabri Varela, Vivian Mesquita. Então, um super time para apresentar tudo isso aí para vocês, né? E a gente tem, então, agora as novidades, né? Ó, a gente tem a Fátima Bernardes, que não tinha sido anunciada. Olha que super novidade que a gente tem. A Denise Fraga também anunciada. E o Rodrigo Oliveira lá do Mocotó, olha isso, gente, maravilhoso. E mais um super time aí para já entrar junto com a Mônica Martelli, com o Renato Freitas, com a Juliana Varone, com o Serginho Grosmin. Olha que time maravilhoso a gente vai ter, né? Ó, mais de 90% da plateia já foi vendida, gente. Então, ó, se apressem aí, o despertar2024.com.br, a gente ainda está com descontos aí nesse momento aí para o público em geral. Já se inscreve porque os ingressos já eram poucos, agora estão menores ainda. Esse primeiro lote aí, quase 90% já foi vendido para a plateia, então corram aí, gente. Então tem aqui o QR Code, tem o site, entrem lá que vai valer muito a pena. Queria agradecer a presença de todos vocês, a presença aí também das redes abertas aí lá no Maranhão, São Luís e região, lá da TV UFMA, né? Agora vocês vão ficar aí com o Rolê ICL, com o William De Luca e com o Guga Noblar, então vocês já aproveitem aí, já fiquem na nossa programação e amanhã a gente está de volta. Não sei se só eu de novo, se a Débora vai conseguir voltar amanhã. Esperamos que sim, né? Melhoras para você, Débora. A gente então volta amanhã às 11 horas da manhã falando aí de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo aí. Vamos ver se essas tensões globais vão mudar aí, se pelo menos essa abertura da Bolsa de Nova York vai conseguir reverter alguma coisa aí em relação à nossa bolsa. Tá certo, gente? Um grande abraço e até amanhã. Pelas ruas de Cuba anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é Aleida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é Aleida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. Aleida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou pra gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo.